Vamos começar pela primeira leitura, refletindo, porque ela nos ajuda também a entender o Evangelho. Primeira leitura do texto de Isaías, ele começa dizendo que Neftali, as duas cidades, Zebulão, estarão livres do peso que estava sobre eles. O que havia acontecido lá? Na verdade, o rei da Síria havia dominado aquela região e escravizado a população. E eles ficaram sem horizonte, sem futuro. E o profeta vai dizer que esse tempo acabou, porque agora é a vez de Deus agir. É Deus que vai pôr ordem na casa, é Deus quem tem poder maior. E para esse povo escravizado vai brilhar sobre ele uma grande luz, que vai devolver a eles a esperança, que vai devolver a eles a alegria e a vontade de viver. Então o profeta tem a missão de animar a comunidade, de animar aqueles que estavam desolados e dizer a eles: olha para frente, tem futuro, porque Deus não nos abandonou. Essa leitura é retomada no Evangelho de hoje. Mateus começa dizendo que está iniciando a missão de Jesus. Ele diz: tão logo Jesus soube que João Batista foi preso, ele começou a sua missão justamente lá, em Zabulão e Neftali, porque ali deveria brilhar a luz prometida. Jesus será a grande luz agora. Ele é que veio trazer de verdade a alegria e a esperança verdadeira. Lá Jesus começa a sua missão, na Galileia dos pagãos. Mateus coloca Jesus iniciando lá a missão dele entre os pagãos, para dizer que a missão de Jesus é universal. Ele não veio apenas para os judeus, ele veio para todos. E lá, nesse caminho do mar, nessa região onde habitavam judeus e pagãos, é ali que Jesus se apresenta e começa a sua missão convocando, chamando discípulos. Passando lá no mar da Galileia, ele viu 2 pescadores e os chamou para segui-lo. E eles imediatamente soltam as redes e o seguem. Andou mais um pouco, chamou outros 2. Aqui seria interessante fazer uma breve observação sobre o sentido do mar para o judeu. Para o judeu, o mar é o lugar do demônio, é o lugar das coisas más, que é dali que vieram as guerras que invadiram, que trouxeram destruição. Então o mar é o lugar onde habita o mal. É ali, no mar da Galileia, ali onde habita o mal, que Jesus começa a pregar. E começa com a ajuda de gente ali do lugar, de pescadores, de gente que lidava com o mar. E Jesus diz: eu vou transformá-los em pescadores de homens. Pedro, Tiago, João são convocados para aprenderem com Jesus, para depois serem eles os porta-vozes de Jesus. Eles precisam caminhar junto, eles precisam ter o coração desprendido, eles não podem estar apegados, porque Jesus faz para com eles exigências radicais, para ser testemunha de Jesus, ser missionário de Jesus. Eles precisam largar tudo e eleger Jesus como a única segurança e a única riqueza de sua vida. Jesus
os treina durante 3 anos. Eles vão aprendendo com Jesus, vão vendo o que Jesus faz, vão percebendo qual é o objetivo de Jesus. E assim, nesse aprendizado junto com Jesus, vai fazer com que eles possam se tornar depois divulgadores do Evangelho, da mensagem de Jesus. Jesus os convoca, portanto, para segui-los, e andavam por toda a Galileia, diz o texto aí, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. A promessa de Isaías, da primeira leitura, começa a se efetivar na ação de Jesus. Ele está trazendo um tempo novo, uma luz nova. Aquelas trevas que espairavam sobre todos, começa a ceder lugar a essa luz nova. E o Evangelho de Mateus vai dizer, logo de início, Jesus chamou os discípulos e logo começaram a aparecer gente de todo lugar, para ouvi-lo, para serem curados, para renovar a sua fé, a sua esperança e o seu desejo de ter futuro. Jesus veio trazer essa novidade da parte de Deus, mas Jesus convoca a todos dizendo, para isso é necessário converter-se. O reino de Deus está próximo, mas é preciso converter-se. Na verdade, ninguém segue Jesus ou ninguém chega a Deus se não fizer um processo de conversão. Nós precisamos nos libertar de tantas trevas que vedam a nossa vista, o nosso olhar de fé. São tantas as coisas que nós precisamos purificar dentro do nosso coração, para que a nossa mente, a nossa vida se torne mais clara e possa ser luz para os outros. Jesus, sendo luz das nações, luz para todos, nos pede converter-se. Essa é uma realidade que nos acompanha todo dia. Todo dia precisamos fazer um esforço novo de conversão. Que as nossas vaidades, o nosso amor às vezes muito restrito, muito egoísta, nos dificulta ver qual é o objetivo que Jesus nos aponta. Como os discípulos que o seguiram, Pedro, João, Tiago, eles tiveram dificuldade para entender qual era a missão deles. Fizeram um processo longo de conversão. Foi preciso que Jesus morresse na cruz, ressuscitasse, aparecesse para eles, para que eles então intuíssem, é verdade, nós temos que seguir Jesus, abrindo mão das nossas coisas, das nossas vaidades, para que a gente possa estar inteiro, levando a mensagem de luz, de salvação que Jesus trouxe. Isso que aconteceu com eles é o processo que nós vivemos também. Somos convidados a esse processo de conversão permanente, para que habite no meio de nós essa luz de Deus que afugenta todas as trevas. Segunda leitura, Paulo fala à comunidade de Corinto, uma comunidade que estava lá no meio de gente pagã, que havia iniciado tão bem, fervorosa, altiva, mas que agora, com o decorrer do tempo, começam a aparecer as divisões lá. Uns dizem, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo.
Paulo pergunta: por acaso Cristo está dividido? E ele argumenta com ele mesmo: por acaso fui eu que morri na cruz por vocês? Chama atenção para que a fé se fundamente na pessoa de Jesus. É Ele, aquele que conduz, Ele que deve ser o objetivo que une a comunidade cristã. Então todos nós somos convidados também hoje a vivermos essa certeza interior. Quem nos une é Cristo Jesus. É nele que nós formamos a igreja, é nele que nós formamos a comunidade. E todos nós somos chamados, convocados a viver essa dimensão missionária da fé, na certeza de que nós queremos seguir Jesus. Que essa nossa Eucaristia hoje alimente a nossa fé. Ela nos dê força e coragem. E que nós possamos aceitar o convite de Jesus para sermos outros Pedros, outros Tiagos, outros João para o mundo de hoje. Que aprendem com Jesus para anunciá-lo aos outros. Que nós possamos então viver isso na nossa dimensão de fé. E que a palavra de Deus nos conforte, nos ajude, porque ela é luz para o nosso caminho. Ela é que nos dá horizontes de verdade. Ela é que nos dá futuro. Como a primeira leitura nos disse, é tempo da escravidão, da luz, da treva, deixar lugar à luz verdadeira que nasce de Cristo Jesus. Que essa palavra do Evangelho nos anime a viver a nossa fé nessa semana que nós temos pela frente. Vamos juntos agora renová-la. Creio